Quarta noite da Varatri. Compartilhar com vocês aqui. A gente chegou na quarta noite, Kushmanda. Kushmanda Mata, ou Kushmanda Devi, tem essa figura, né, essa representação, essa Shakti, que traz esse feminino, né, cheio de recursos, essa força cheio de, no outro aspecto, ela já tem esses recursos, ela abriu a visão, né, e ela começa a ver esses recursos, e aí também começa a ver algumas forças que atuam lá, né? Então, nessa Kushmanda, a simbologia a palavra Kushma tem duas raízes, que é Ku, que é pequeno, e Shma, que é energia, né? Então, Kushma quer dizer pequena energia ou faísca, centelha. Anda quer dizer ovo. Então, essa palavra ela tem a ver com aquela pequena energia ou fagulha na escuridão. E a escuridão não necessariamente do escuridão negativa, mas a escuridão quando a gente pensa em algo infinito, né? Quando a gente olha para alguma coisa que é infinito, não tem, é muito, muito grande, o céu, por exemplo, né? Ele tem essa visão do escuro, né? Que você não consegue ver o fim disso, né? Então é que a tradição fala que Shakti surge de uma pequena luz que se manifesta em Shiva, na consciência infinita, né? Então é esse Kushmanda, ele é esse ovo original que significa criação. E aí a gente tem várias simbologias aqui. Então, no caso da sequência, né, Parvati enxerga a escuridão ao seu redor, que são alguns aspectos superficiais dela, e ela vai procurar encontrar a força de luz, né, para poder trabalhar com esses aspectos. Então, o que nós vimos é que ela faz isso no processo, ela está fazendo tapas, ela está fazendo várias práticas que vão trazendo, vão concentrando a energia, vão expandindo uma faixa de consciência, e ela segue, e o trabalho que ela faz resulta em siddhis. Siddhis também são representados por essas fagulhas, né? Siddhis na tradição do Kriya Yoga, do Saiva Siddhanta, é considerado aperfeiçoamentos, perfeições ou poderes. A gente pode fazer várias traduções aí, né? Perfeições, você vai adquirindo poderes, capacidades, talentos, né? E em última instância são esses poderes que no Sutra de Patanjali falam dos como vibhutis, né? Que são resultados de prática, que acabam, e aí tem muitos, no Patanjali falam de 64 vibhutis. Então, quando a gente vê de um ponto de vista, essa luz que se manifesta parece mágica, mas ela não é mágica quando ela é resultado de prática, de esforço. E tudo que a gente consegue na nossa vida, ela tem a ver com essa quantidade de esforço que a gente faz, quantidade de quanto a gente se aplica para fazer a prática. É, uma outra representação de Kushmanda é o fato de que ela, para ela lidar com essa escuridão, com esse infinito, ela vai até essa luz que se manifesta, e essa luz é aquela luz que está por trás do sol, que o Aurobindo fala dela quando ele fala de Savitri, né, que é a própria energia da Mãe Divina através do sol. Que então só que essa energia direto do Sol, ela é na intensidade que ela vem, ela é destrutiva. Então, o que essa forma de energia representa
é como se fosse um filtro, porque a representação dela é que ela senta no centro do sol e o sol, essa luz penetra a partir dela, entra nela e a partir do coração dela a luz que emana é uma luz fácil de suportar. Então, aquilo que nós recebemos para a gente viver, a luz que faz toda a vida das plantas, dos seres, etc., é uma luz filtrada por essa força, né? É uma luz que a gente consegue, que ela faz com que exista a vida, né? Então, essa força vital depende desse filtro da mãe, né? Outra representação desse processo é o processo dessa luz como uma luz, como se fosse a energia masculina que penetra nela, como se fosse ela a força feminina. Então, ela também simboliza o processo da fecundação. E fecundação como criação, como o processo daquilo que vai nascer, o novo. Então, é essa força dessa noite também traz o fato de que a gente deveria trabalhar com aquilo que está arraigado em nós, considerado aquilo que é velho, vamos dizer, já estabelecido, estagnado, poder limpar e criar espaço com isso, ou você selecionar aquilo que está estabelecido em você e que te leva adiante e manter, e aquilo que te amarra, aquilo que te segura, jogar aquilo para fora e criar esse espaço para que essa luz criativa penetre, fecunde, você tenha algo criativo, algo novo. Outra representação, assim, uma coisa assim que chama muita atenção nela é o fato dela estar sorrindo. Então, esse sorriso tem algumas simbologias. Esse sorriso, ele traz essa atitude de abertura diante de qualquer coisa da vida, né? O sorrir, ele é um ato de você acolher o que existe, né? E ter essa atitude da acolhida, ao invés da reclamação, ao invés da luta contra, ao invés da resistência, da raiva, das emoções que surgem daí. O sorriso, ele traz esse acolhido, esse lugar receptivo, né? Outra coisa que o sorriso traz que é o que a gente vai trabalhar bastante, é a abertura. A abertura é o primeiro passo para a entrega. Eu achei bem interessante a discussão que a gente teve no grupo, porque eu falei disso um pouquinho e eu achei que tem a ver, inclusive, com o processo que a gente está passando, porque a entrega, né, que é isso que é o que a gente precisa fazer, né, vamos dizer que o sadhana, ele constrói um processo de eliminar as resistências e a gente se entregar. Só que a entrega, a gente sempre pensa no final do processo ou na coisa enorme. Mas o que a gente precisa se preocupar é com aquilo que é o passo que a gente tem para dar. E o que ela traz aqui é a abertura. A abertura é assim: você quer mudar alguma coisa? Quando você pensa numa coisa de mudança grande, é muito apavorante. Mas quando você pensa que você pode mudar aquilo que você consegue enxergar, em geral, é sempre aquilo que está na sua frente. Então, não é grande, mas é que aquilo vai desenrolar. Pensa naquela fileira de dominós, que é o pequenininho que cai e vai fazendo uma coisa, vamos dizer, derrubar a outra. Ou seja, algo que vai engatando a partir de um pequeno movimento que a gente faz, vai criando uma avenida assim por onde a energia vai, por onde a energia universal quer ir, que tem a ver com aquilo, né, que a gente precisa realizar. Então, a força criativa precisa que você primeiro se abra para isso. Então, nós vamos fazer a prática de hoje. Eu vou interromper o compartilhamento. A prática de hoje, ela é
Uma reflexão que a gente pode fazer em forma também, assim, eu gosto muito de trabalhar com listas, né? Porque listas acabam sintetizando bastante. Depois a gente medita nas coisas que a gente escreveu, né? Com a gente anotar conflitos, conflitos internos. Vamos dizer que a gente tem um desejo de fazer uma coisa e a gente tem um desejo de fazer outra coisa, que uma coisa anula a outra. Vamos dizer, quero fazer algo e eu quero também fazer algo que, vamos dizer, eu não tenho tempo para fazer as duas coisas. Ou eu quero fazer uma coisa e outra coisa que eu quero fazer é o oposto disso. Então eu tenho conflito se eu faço isso, se eu faço aquilo, porque eu não sei minha prioridade, porque eu não sei quem eu sou ainda, porque eu não sei então, isso vai levando nessa coisa do que eu não quero e vou dispersando a minha força de vontade nesses conflitos. E também conflitos que acabam acontecendo com as outras pessoas ao redor. Então, se a gente fizer, não precisa ser grande, né? A gente pode ter uma lista grande sobre isso, mas se a gente iniciar aqui uma lista desses pequenos conflitos e a gente anotar isso, não vai ser muito tempo que a gente vai ficar fazendo isso para depois a gente fazer uma visualização, tá? Muito bem. Vou fechar aqui minha tela e vamos dar um tempinho. Você pega o seu caderninho, o seu diário, né? Meditação e você anota essa listinha aí de conflitos. Muito bem. Vamos ficar com isso e se depois vier mais coisas, você vai anotando das suas 24 horas de hoje até a próxima noite, né? Você pode completar essa listinha depois. Agora, nós vamos fazer o mantra para fazer o processo da purificação e depois nós vamos fazer uma visualização que tem a ver com a gente encontrar essa abertura dentro de nós, tá? Então, pega lá se você tem o seu rosário, pega o seu rosário, se não, só fica no tempo acompanhando junto com a gente. Deixa eu só trazer aqui aquela imagem lá do problema que eu não só. Jaqueline, você tem como compartilhar aquela imagem? Obrigada. Então, nós vamos começando, lembrando que nós vamos trazer a energia do Muladhara, Om, a Swadhisthana, Ain, Hrim, lado esquerdo do coração, Clean, lado direito do coração, lá na rata, Chamundaye, Manipura, na região do umbigo, Viche, Swadhisthana e Namaha, Muladhara novamente. Então, fazendo esse circuito, fazendo essa letra, como se fosse a letra Y, né?
A gente faz o caminho de volta e a gente vai fazendo a energia circular nesses chakras, tá? Começando com as primeiras 36 vezes em voz alta. Lembre-se de fechar os microfones, se alguém tiver com o microfone aberto, esqueceu. Concentrando, então. Om Aim Hrim Klim Chamdaye Viche Namaha. 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 Continuo agora, apenas repetindo, sussurrando.
E agora, continua apenas mentalmente, sem mexer os lábios, simplesmente trazendo o mantra lá para dentro, né? Cada vez trazendo ele mais interiorizado. Continua fazendo a visualização dos bídias, cada letra, cada palavra vai nos chakras. Mantenha esse estado de consciência. Presta atenção na sua respiração. Respira algumas vezes, lenta, longa e profundamente, com uma leve contração na garganta. Deixa essa respiração fluir. Mais um pouquinho. Imagina que os contornos do seu corpo começam a vibrar e aquela sensação de fim, né, de final de limite do seu corpo ser a sua pele se expande um pouquinho. Um pouquinho mais de prana no sistema dá essa sensação de vibração. Expira e deixa agora a sua respiração voltar ao normal.
trazendo a sua mente, concentrando no seu coração. Imagina aqui no seu coração, atrás do seu coração físico, existe uma bola de fogo. Você pode imaginar mesmo, fisicamente, seu coração, o órgão, imaginar uma bola de fogo como o sol. Imagina essa imagem, Kushmanda, essa força que sorri, sentada bem no centro dessa bola de fogo. Você pode visualizar seu coração como se tivesse algumas linhas costuradas em volta dele, como se fosse algumas amarras, e que a partir do coração, dessa força, dessa Kushmanda, dessa força feminina, essa energia dessa mãe, emana uma luz que vem dessa bola de fogo, atravessa ela e vai direto ao coração, nosso coração. Vai fazendo um processo de fusão dessa bola de fogo com ela sentada no centro, junto com o nosso coração. Vai sentindo essa luz suave, morna, amorosa, derretendo essas amarras, criando um processo de abertura. Ficando assim, a gente vai ficar assim por alguns minutos com essa visualização. Vem sentindo agora esse calor e essa criar uma espécie de expansão do coração em direção aos ombros, braços, um relaxamento, relaxamento no tronco, relaxamento em direção à cabeça, relaxamento no abdômen, criando uma respiração suave em resposta a essa abertura, uma sensação de uma grande circulação, não agitada, uma grande circulação de energia calma, como ondas mornas, confortáveis, emanando do nosso coração. Então, essa abertura
gera uma possibilidade criativa a partir do nosso próprio coração. E venha voltando lentamente, abrindo os olhos. É isso, pessoal, de hoje. Pode fazer mais essa reflexão da listinha, se vocês quiserem, e pode visualizar mais de hoje até amanhã, fazer esse encaixe, fazer esse derretimento. Importante é acabar com esse relaxamento. Já